Salve, salve pessoal! Vamos para o terceiro episódio do podcast Filmstar, ou Podfilme, Filmcast. Vai sair ou não vai sair essa enquete, essa votação para descobrir qual vai ser o nome desse negócio? Já estamos um tempão já para descobrir isso aí, né? Então, pessoal, o primeiro episódio foi lá nós contando como é que era a nossa ideia de negócio. Eram todos os sócios da Filmstar, eu, o German, Fábio e a Ali. No nosso segundo episódio, a gente já trouxe o Thiago da EA Películas, o Marcelo, que é do time Filmstar, estava com a gente. E agora a ideia é essa, trazer grandes nomes do mercado de window film que estão se destacando realmente, que estão numa curva louca de ascendência, para dar a experiência deles e ajudar vocês um pouco nas dificuldades de vocês. É isso ou não é isso, German? É isso aí. Bom, o Thiago já deu a experiência dele e agora a gente conseguiu juntar esses dois super caras aqui. Apresenta aí. O Kleber da ESPN, lá do Espírito Santo, de Sim, Vitória. Isso aí. E Célio Ferrari, mais conhecido como Celinho, da Vetrofilme, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Galera, dá um salve aí, Kleber. Te apresenta aí para os caras rapidamente e dá um oi, e aí vamos começar essa batalha aqui de titãs. Vambora. Eu sou o Kleber de Almeida, de Vitória, Espírito Santo. Tô nessa jornada com a Filmstar há uns 5 anos e tô muito satisfeito com o produto que a gente trabalha. Obrigado a vocês. Bom, Celinho, famoso Se Liga Aí. Lá de Belo Horizonte. Eu tô com vocês, eu acho que desde o começo também, né? Desde o começo. Desde o começo, tem 5 anos, né? Então, eu acho que o que resume isso é a palavra satisfação. Olha aí que legal, Então, cara. é isso. É uma honra poder fazer mais um podcast aqui com você. Primeiro ao seu lado e ainda dividir com o Kleber aqui, que é um amigo, né? Então, a palavra que resume é satisfação. Isso aí, gente. Então, tá pesado o nosso podcast aqui hoje mesmo. Esses caras aqui vêm chegando nas cabeças mesmo, né? Nos seus estados, Espírito Santo e Minas Gerais, e no Brasil também, né? Estão aparecendo muito aí, ajudando bastante gente também. Eu sei que vocês Sim. fazem isso. Então, nós vamos fazer o seguinte. A gente quer saber, galera, como um pouco da trajetória de vocês, de cada um dos dois, como é que foi, né, o início lá, ou até um pouco antes, o que vocês faziam antes do filme. Então, Celinho, toca aí, cara, a palavra está contigo, conta um pouco aí quem é o Célio Ferrari, da onde que ele vem, do que ele se alimenta. Conta lá no comecinho, volta um pouco antes do filme, Fazer Celinho. a linha do tempo. Conta pra mim, Celinho. Tá, então vamos lá. Bom, eu aplico filme tem 25 anos, né? Mas eu era um lavador de carro, né? Fui um lavador de carro numa loja de acessórios em Belo Horizonte. Só que o ofício, literalmente, era... eu tenho que acordar para lavar carro. E não gostava do que fazia, tive a oportunidade de conhecer o aplicador de filme da loja que eu lavava carros. E ali começou a minha história. Há 25 anos atrás, eu ajudava um aplicador de filme a cortar o filme na mesa, né? O que era um corte computadorizado que nem existia. O molde? A gente colocava a bobina de filme em cima da mesa, fazia a medição de 50 centímetros para tirar 3 portas e cortava na régua. Não era um molde para tirar... Não, lá ele não usava isso. Entendi. Então, como ele tinha um fluxo muito grande ali, e quando eu tinha o meu período ocioso, eu ajudava ele. Lavava carro e aí começou a ajudar no filme. No corte. Então, quando eu não estava lavando o carro, eu cortava um filme para ele, que ele já agilizava o tempo. E aí o processo a seguir foi começar a ajudar ele a fazer a limpeza de cola. Ano 2000 por aí. O Christian, isso foi em 2001. 2001. E, cara, aí a partir disso eu entrei de cabeça.
Sempre em Minas Gerais, Belo Horizonte? Sim, trabalhei, aí passei por algumas lojas de acessórios em Belo Horizonte, aplicando filme. Como funcionário? Como funcionário. Tá. Depois eu trabalhei em algumas empresas que prestam o serviço de aplicação de película em concessionárias em Belo Horizonte. E durante esse período eu tive algumas transições. Eu fui estudar educação física, mas o InsuFilme ficava como o segundo plano. Sabe que eu estudei educação física também? Na hora, do meio pro final, eu acho bom parar, que daqui a pouco eu vou me formar nisso. Na verdade, eu percebi que não era o que eu queria. E o filme sempre corria por fora, né? Então, no fim de semana, um amigo ligava, você ainda mexe com isso filme? Eu falei, mexo e tal. Então, ele sempre estava correndo comigo numa paralela. Também trabalhei em banco, trabalhei num banco em Belo Horizonte quando eu comecei o meu curso de administração, né? Eu acho que... Celinho, não vai acreditar. Também fiz administração. Não, olha o German aí, ó. Sério, Celinho, também fiz administração. No meio, quando eu vi que ia me formar, também abandonei. Esse eu loucura, cara. Esse eu me formei. Que doideira. Eu também. Bora lá, Celinho. Esse eu me formei. Então, nesse período que eu estava estudando a administração, eu trabalhei em um banco e também o InsuFilme correu como paralelo, né? As coisas não saíram como planejado ali em questão do banco. Eu falei, cara, vou fazer o seguinte, vou tocar minha vida agora no InsuFilme de vez. É isso. Isso ali em 2016. Legal botar essa baliza no ano agora. Foi em 2016, que foi quando surgiu a Vetro. Tá? 2017 eu fui para Boston, trabalhei com o InsuFilme em Boston. Foi aonde foi o meu divisor de águas. Por quê? Porque como eu já tinha uma longa estrada no InsuFilme, né, eu me achava o cara. Não, eu tenho 16 anos de aplicação de filme. Então eu cheguei em Boston achando que eu era o cara. Eu falei, não, eu aplico filme há 16 jogador anos. Caro chegou tipo a ser jogador caro. Cara, mas lá eu trabalhei com um colombiano lá que o cara me pôs no bolso e eu vi que eu não sabia nada. Conta mais disso aí, Celinho. Pô, que legal, porque acontece muito disso. A galera... Sim. E até eu me incluo nisso. German também, né? A gente, em algum momento, a gente se acha o super-herói do filme, né? Eu sei tudo. A gente se acha que sei super tudo. cara. Não para. Eu acho que, Cristian, eu acho legal você estar falando isso, porque é igual vocês fizeram as deferências aí ao Kleber, a mim, em questão de, né, da gente estar se destacando. Cara, eu tento me policiar muito nisso, porque eu tenho ali os meus, né, e inclusive às vezes em questão de pegar alguns serviços, entendeu? Então, acho que, opa, peraí. Tá, vamos lá, estamos lá em Boston aí, Tá, lá em beleza. Boston. E ali fui trabalhar com um colombiano e eu vi que o meu processo não era o certo, questão de ferramenta eu estava totalmente fora do mercado, tá? Então ali foi aonde eu realmente tive que me reinventar, digamos assim. Né? Voltei para o Brasil o ano seguinte, 2018, recomeçando praticamente tudo do zero de novo. E já tinha um contato com o German nessa época, que a gente se conheceu ali, através de rede social. E pouco tempo depois... Pô, e ele também era de Minas, vocês não se conheciam antes disso, então? Não. Por pouquíssimo, porque eu sabia onde era e fazia entrega lá, eu e meu irmão, a gente deixava material lá pra galera. Cara, essa é outra história que vai dar um podcast gigante, né? Fiquei ligado Era depois muito daí. próximos, na mesma cidade, no mesmo ramo, né? No mesmo business, e a gente não... A gente era muito propício a ter uma conexão, mas não tivemos. E a gente foi se conhecer quando eu estava lá fora. Legal. Aí se conheceram pelas redes sociais. A gente se conheceu, começamos a criar uma relação, né? E depois, se eu não me engano, no Cambalf, de 2019. Tu deu um pulo e voltou, né? Se eu não me engano, eu fui para Boston ali com a intenção de não voltar mais, as coisas não saíram como planejado, eu voltei.
mas também já voltei com a cabeça já totalmente aberta, principalmente na questão desse filme, entendeu? Questão de tudo, de processo, ferramenta. E aí, em 2019, eu fui realmente ter o meu primeiro contato pessoal com o Germa. Foi no Cambaf. Foi no Cambaf. Foi que você chegou e foi no mesmo dia, não foi isso? Isso, eu fiz um bate-volta em São Paulo. Eu lembro disso. O Germa tava com um stand lá da Just Tools. Primeira vez que o Germa tinha vindo no Cambaf pessoalmente. Aí Isso. tinha muito Não, já querendo É, ver ele, querendo... justamente. Foi, portanto, quando eu cheguei no stand para ver ele estava desorientado ali dentro e uma muvuca gigantesca. E aí ele me viu ali, ele A gente saiu, conseguiu sair a gente lá fora, conseguiu foi, isso. lembra, 100%. Conseguimos ali ter uma resenha. E, naturalmente, isso aí se estreitou, né, Germa? Sim. Assim, naturalmente mesmo. Cara, aí, depois disso aí, foi a Filmstar que chegou na minha vida. Fui fazer uma visita pro meu pai em Belo Horizonte. Foi. Falei, pai, à tarde eu vou passar com um amigo. E fui lá na Vetra. Foi. E aí, você, né, já chegou me falando, me deu uma camisa de presente. Aham. Cara, e aí, depois dali, ele me apresentou você, que eu também não te conhecia, pessoalmente. Ligações, né? O que acabou que foi acontecendo foi que a gente foi ligando pessoas, Foi. umas às outras, basicamente com o mesmo objetivo. Justamente. Cara, então aí, em 2019, ali no Cambaf, foi onde eu tive a oportunidade de realmente já começar a estreitar minha relação com o Jer. E o que eu acho mais legal, Christian, é que fluiu muito natural isso. Entendeu? Não foi nada forçado, né, Germa? Assim, literalmente foi uma química mesmo. E a partir disso a gente começou a ter conversas contínuas, né? Eu acho que foi em 2020 que você eu tive lá. Aí em 2020 ele esteve lá em Belo Horizonte e já com o projeto da Filmstar, foi onde ele me presenteou com uma camisa. Tem até essa foto lá na loja. É verdade. Ele inclusive me deu a medalha dele do campeonato mundial. Então, assim, isso que eu achei muito legal. As coisas foram fluindo tão naturalmente que ele falou, cara, trouxe inclusive minha medalha de presente pra você. É que a gente estava num nível muito de crescimento, de querer crescer. E eu lembro que eu falava, cara, tu tem que conhecer o Christian. Sim. Eu vou te colocar o Christian na tua rota. Eu já sabia quem o Christian era, né? Então, assim, porque aí através da rede social, já nessa época, você consegue praticamente saber de tudo sobre todos, né? Então eu já sabia quem você era, mas eu não tinha, nunca tinha tido a oportunidade de te ver pessoalmente, conversar e tal. E o Germa falava, cara, você tem que conhecer o Christian. E aí, se eu não me engano, um pouco depois você me apresentou o material também, né? Da Filmstar ali. Acho que foi, já mandamos alguma coisa. Foi, né? E, cara, e ali começou. Já teve as primeiras impressões com o Filmstar. E assim, Nesse momento aí. Sim, foram, assim, surreais. Tá, segura essa aí que logo depois a gente vai mergulhar daí nessa jogada. Então, Celinho deu um pouco da trajetória dele aí, gente, olha que legal, lavador de carros, foi lá pra Boston, tentar viver de filme lá, voltou atrás, chegou aqui e aqui tudo aconteceu pra ele. E assim como ele, tem outro cara que é um fera que tem uma história muito doida também para contar para vocês. E aí depois nós vamos juntar tudo isso e nós vamos apertar esses caras de como que eles podem contribuir para o negócio de vocês. Então fiquem espertos aí. Queria que entrasse em cena agora aqui o Kleber, SPN, Espírito Santo, e contasse pra gente, cara, assim como o Celinho falou da trajetória dele, vamos voltar atrás lá no Kleber, lá atrás, contar um pouquinho das dificuldades do início e depois lá onde tu entrou no filme. Isso, o Celinho começou a falar, eu comecei a ter voltar aqui, comecei a lembrar e lembro de tudo. Comecei pela paixão por carro, meus 17 anos eu comprei meu primeiro carro, trabalhava com padaria com meu pai,
Isso Olha foi, aí, se eu cara. tinha 17 anos, foi em 95. Em 96 eu tirei minha habilitação, com 18 anos. Sou um dinossaurozinho do filme. Então, tu trabalhava com o teu pai na padaria dele, Sim. fazendo pão mesmo ou vendendo? Não, como, eu como que ficava era? eu abria a padaria, tomava conta da padaria, eu, menino ainda, muito novo, né? Tinha 15 anos quando eu comecei. E aí, com 17 anos, eu consegui comprar um carro. Um Escort R3 vermelho. Ah, que legal. Comprou antes de poder ter Sim. É o filho do dono da Sim. padaria. É, exatamente. Beleza, aí nisso aí, fui, comprei, arrumei, consegui um material do Paraguai, que o pessoal trazia uns rolinhos de 50 centímetros. E fiz esse Que Escort. ano isso? Em 95, porque Sim. em 96 eu tirei a habilitação. E eu tinha 17 anos quando eu comprei o carro. E eu fui botar filme no carro. Me falaram que era com cartão de crédito e um pano. E eu fui do jeito que eu fui ali, fui me virando, consegui fazer. Vidro traseiro com emenda. O Escort era o traseiro grandão. era grandão. Fiz meu primeiro carro, 95. que era meu. E o amigo viu. E o amigo quis filme também. Mas eu fiquei nessa aí até como era esporádico, o filme não era permitido. Não era, foi em 97 Não era que permitido, entrou a não era resolução. profissão. Você não- tipo, não era profissão você instalar filme. Pelo menos automotivo. A parte de residência eu não sei. Não sei falar. Da época eu não sei. Mas enfim, o que aconteceu? Fiquei um tempo ali nessa pegada, o carro do colega, o colega do colega, e de vez em quando eu tava ali fazendo um filme. Mas ainda na padaria. Na padaria. Eu não sei como que isso aconteceu, mas foi desse jeito. Um belo dia eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu não aguento mais trabalhar com padaria. Tem que acordar todo dia muito cedo de madrugada. E aí eu quero sair à noite, eu não aguento, porque eu não... Já tinha meu carrinho, queria sair e tal. Gente, inacreditavelmente dessa forma, eu conversei com meu pai nesse dia, fui embora para casa, dormi. 8 horas da manhã, o horário que eu não estaria em casa, de forma nenhuma eu estaria na padaria, chegou um conhecido meu, até meio que amigo. Ele não, de forma nenhuma, ele saberia que eu estaria em casa, me procurando para fazer filme. Eu falei assim, eu não tenho filme. Querendo colocar a película num Corsa, eu lembro disso até hoje, um Corsa Windzinho. 2 portinhas. 2 portinhas, exatamente. Falei assim, vamos na loja de um amigo nosso. Fomos lá, ele falou comigo, pode fazer. Faz aí, pega o material e faz aí. Isso já em 98, 99, mais ou menos. Não lembro a data correta. Que aí já, o filme já começou a ser legalizado. 97 é a primeira resolução. Então, por aí. Então, não lembro a data exata. Mas Já é vendia isso aí. nas lojas de acessórios, no caso. Exatamente, isso aí. Loja de acessórios já tinha filme. Legal. Nós fomos lá nesse conhecido nosso, que inclusive era conhecido nosso mesmo, meu e dele. Pode fazer, faz aí, pega o material, faz, porque nem tinha instalador na época, era a maior dificuldade um aplicador de película. Fiz o carro dele no final do dia, porque demorava muito para fazer um carro. Ele virou para mim, pô, você não quer ficar fazendo filme para mim não aqui? E eu tinha acabado de parar de trabalhar com meu pai no dia anterior. E, gente, daí pra frente eu nunca mais parei. Uma vida. E como foi sair dessa instalação para tua primeira loja? Foi... Trabalhei com o Alencar, que é esse meu amigo, durante uns 6 meses. E o mercado tava Aquecendo. estourando. Gente toda hora me perturbando. E eu falei, bem, cara, o que eu vou fazer? Eu vou atender esse pessoal. Inclusive, continuei atendendo o próprio Alencar, que era meu amigo, que é meu amigo até hoje. E eu comecei a trabalhar prestando serviço, um lugar em outro, em um lugar em outro, um lugar em outro. Isso foi... Eu comecei a não dar conta de tanto serviço que tinha. Comecei a contratar gente, contrato um aqui, contrato um ali. Chegou num certo momento, eu quis abrir uma loja. Isso já foi em 2003. Abri a primeira loja. Mantive ela, tenho ela até hoje. Hoje ampliamos para um galpão. A demanda continua subindo. Vem subindo, graças a Deus. Então, assim,
de fato, o que me levou pro filme foi a paixão por carro. E um acontecimento ali que eu não sei por que isso aconteceu, mas por uma coisa que me trazia um prazer de fazer, que era a instalação de filme, por gostar de carro, de estar em contato sempre com carro, me trouxe até que hoje só tenho muita gratidão pela minha profissão. Não tem explicação, né? O cara querer colar um plástico Não preto tem. num vidro, Não tem. o cara achar legal, né? Mas Isso aí. é um troço que nos fascina, é uma coisa que a gente ama fazer, né? Dificilmente tem alguém que trabalhe no ramo de filme e odeie aquilo. Tô fazendo isso porque eu não tenho outra coisa para fazer. Dificilmente existe alguém assim, né, no ramo. Então é muito estranho, né, Kleber? O mais legal é sair de um negócio familiar, que o certo era você suceder o teu pai, né? Sim, É Não, verdade. vou Sim. cuidando dos negócios do meu pai Sim. aqui e tudo certo. E você escapou para uma outra. Mas eu só tô curioso. O Alencar tinha uma loja de acessórios. sim. E essa loja existe? Não existe mais. Tá, era só curiosidade mesmo. E aí o filme se despontou muito mais do que as lojas de acessórios, que na época eram o xodó dos carros, né? Com certeza. Era o E spa dos eu era carros. apaixonado por uma loja de acessórios, porque ali dentro tinha tudo. Tudo. Tinha roda, tinha alto-falantes. CD, rapaz, os primeiros aparelhos de Exatamente. CD. Pô, já tive aquelas disqueteiras, tudo que você Amplificadores, pode imaginar. Saveiro que atrás era tudo caçamba, tudo com som. Então eu vivi bastante esse mundo automotivo e gostando muito do filme. E sempre, né, como eu falei, comecei e nunca mais parei. E sempre evoluindo. Chegou num ponto, aí agora eu lembrei de um outro detalhe. Chegou num ponto que eu olhei para o meu negócio e falei assim, pô, por que tudo evolui e o meu negócio não evolui? É só instalar filme, pegar aqui, pá. E é onde eu comecei a procurar películas diferentes, de outros níveis, outras qualidades. E é onde foi que o meu negócio, que eu virei o jogo. Literalmente. Que ano? 2019 eu comecei a procurar. Então é um prazo bem recente, E né? fiquei tomando porrada. Legal. Que ano que... Como saiu a Vetro do papel? Tu chegou de Boston e vou pra Vetro. Na verdade, a Vetro, ela do papel mesmo, ela foi sair, acho que ali um pouquinho antes da gente se conhecer em 2020, ali em questão da Filmstar. Na verdade, eu já trabalhava com uma outra película, já, digamos assim, de nome, tá? Só que a grande sacada, German, foi que o que veio na minha cabeça é porque, como eu tinha acabado de chegar de Boston, e eu cheguei na Exclusive Acessórios em Belo Horizonte, se eu não me engano, foi uma das primeiras lojas que começou a atender esse ticket alto, os carros prêmios, luxo, super luxo. E como eu tinha acabado de chegar com a bagagem de Boston, eu falei, bom, peraí, eu sou 1% de 100% de aplicadores de filme. E o que eu quero dizer com isso? Né, hoje eu acredito que nem tanto, mas eu já me vi assim, cara, eu sou em Belo Horizonte o único aplicador de filme que trabalhou nos Estados Unidos. Tem uma bagagem fora do país. Justamente, né? E que está inserido no ticket alto. Então, o que eu tenho que começar a fazer? Né? A minha primeira sacada foi a questão da rede social e falar assim, é claro que eu ainda trabalhava com os carros digamos assim, de menor valor, mas a minha sacada foi assim, eu vou postar só o carro de alto luxo. Entendeu? Posicionamento. Eu vou começar a me posicionar no alto luxo. E aí foi aonde eu comecei a aparecer um pouco mais, tá? Só que, consequentemente, eu comecei a perceber que, como eu estava no alto luxo, eu tinha que entregar o padrão do alto luxo. Com certeza. Em questão de serviço e em questão de produto, tá? Então, por que eu falo isso? Porque nessa época que eu cheguei, a Exclusive, ela vendia filme de R$180. Para uma Porsche. Porque era só um filme, né? Porque era só um filme, infelizmente, entendeu? era só um Então, filme. assim, tanto que na época, quando eu sentei com o Bruno, dono da Exclusive, falei, ó, agora nós vamos começar a vender isso filme a partir de R$320. Na cabeça dele, isso era impossível.
O que eu quis falar quando era só um filme, que a Exclusive ela era uma loja de acessórios. Sim, E renomadíssima o na filme época. ele era quase que pendurar um perfume Justamente. no Ele aquele era perfume de retrovisor. complemento. Faz a lista toda ali. E filme, tu vai querer? Quero. Sim, Daí entrava assim o como o filmezinho Kleber de citou cento e ali, ele vendia disqueteira, vendia, entendeu? O filme, né, acredito que durante muito tempo o filme foi isso na loja de o acessórios. bichinho feio da loja. Justamente, ele era mais um complemento do acessório do carro. Sabe o que eu cheguei a trabalhar numa... Eu comecei prestando serviço numa loja também. E eu cheguei a ver o seguinte, a loja aliás, uma loja de som, muito conhecida de Porto Alegre. E eu cheguei a ver o seguinte, Celinho. Tá, vou botar alto-falante, vou botar DVD, tinha aquele... DVD não, tinha aquele CD dos golfinhos. Golfinhos, Pioneer. Pioneer Quem não, e queria, tal, não quis ter aquele negócio? Quem Olha não só, teve, né? Olha só que loucura. E eu cheguei a presenciar uma coisa muito doida. Não, e a película aí, o cara fazendo as contas do que já tinha. Película eu te dou. Era mais ou menos. just- Era, é, era o cara, último do cheguei- ticket era Cheguei película. a ver isso justamente. direto. Película eu te dou, película eu te dou. E como eu trabalhava ali, terceirizava para o lugar, Sim. quem me pagava não era o cliente, era o dono da empresa, porque ele dava pro cliente dele e aí ele tinha que vir para mim. Meu, toma aí, eu dei pro cara. Eu disse, puta caralho, velho. Meu trabalho está sendo dado como bala na E sinaleira. aí a gente vê Porto Alegre, nós dois vivemos isso em Belo Horizonte e tu no Espírito Santo. Vitória. Então, o mundo, o país inteiro Sim. era isso, né? Nós éramos Sim. basicamente a classe renegada. Nada. Não era uma profissão, como eu falei. Porque era uma coisa ilegal no Brasil. E eu acho, Mas mesmo o depois que de que é legal. E você foi vê como é que são as cumprido uns anos coisas, né? assim ainda. Hoje eu enxergo, essa é a visão que eu tenho. Eu acho que a primeira coisa que o cara pensa hoje quando ele compra o carro, o que que é? A primeira coisa é o filme. É o filme. Direto. Já não é mais o patinho feio, o complemento. Na verdade, hoje a gente virou o primeiro pensamento do cara quando ele compra um carro novo. Ah. Entendeu? Tem Então, os motivos, né? Tem os motivos que os carros estão Vem quase completo. Hoje até roda, né? Antigamente, Exatamente. talvez o reboque ainda sobrevive. Nas o grandes engate. capitais o pessoal No põe um engate de reboque, engate. isso aí. Porque até as rodas dos carros já vêm, Sim, o pessoal sim. não, as lojas de rodas também estão sofrendo, é um público muito específico. E nós fomos privilegiados com... De pegar o pacote inteiro. Na verdade, caiu pra gente. Né? justamente. Exatamente, Teve uma veio pro nosso inversão no colo. jogo que hoje nós somos os primeiros. Cara, é uma oportunidade, o nosso negócio ele é uma oportunidade gigantesca, porque um dado muito relevante é que a gente tem uma frota no Brasil de 123 milhões de carros. E aí, olha o tamanho do potencial. A gente está falando só de carro, a gente nem está falando em película para arquitetura, que talvez vai ser o nosso próximo episódio aí, gente. Que é um mercado gigantesco. Mas vamos lá, 123 milhões de carros. Aí você deve estar pensando aí, uma hora vai acabar isso aí, o que esses caras vão fazer? Não, a frota ela se renova constantemente, e esse carro que se renovou, ele chega pra gente também, né? Porque tem pessoas que compram o carro usado e também Sim. querem melhorar ele, querem fazer A ou B ou C e acabam chegando para nós também, não é só o zero. Então olha o tamanho do nosso potencial no Brasil, da frota que nós temos. Quando a gente começa a ter essa visão analítica com os dados, a gente pensa, caramba, eu sei qual é a frota da minha cidade, qual é a minha participação na frota da minha cidade? Pô, quantos por cento eu estou de market share em relação a toda essa galera? Opa, posso crescer um pouco mais, porque quando a gente vê esse número, a gente diz, pô, eu não faço nem Dados. 0,01 carros da minha cidade. Opa, posso melhorar. Fato. Então, quando a gente começa a ver essas coisas, a gente vê o quanto o nosso trampo, fato. o nosso ramo, ele Não tem limite. o quanto ele é próspero, Sim. pode ser próspero, né? Sim. Já não sei se já aconteceu contigo, Kleber, ou contigo, Celinho, de te perguntar, você trabalha com o quê? Eu trabalho com película e a pessoa quase que desmoronar no teu chão de pena, assim, né? Sim. Coitado. Já aconteceu com algum de vocês? Comigo foi diferente. Comigo foi assim. Eu coloquei um menino para poder eu ensinar
e eu falei com alguém, se falar que eu sou... Pô, você vai falar com um menino, não vou botar nomes. Se for falado que, pô, você vai ficar aplicando filme, película, isso filme, eu vou ficar muito brabo. Vou falar muito brabo. Porque isso é o que alimenta hoje a nossa família, alimenta muito bem. A gente tem uma vida muito boa. Tá, mas aconteceu ou não aconteceu, Kleber? Aconteceu isso comigo. Conta aí como é que foi. Chegou o cara e... Exatamente. Eu percebi que essa pessoa que veio para eu ensinar, ela veio... Eu senti que ela passou para mim que alguém tinha falado para ela, pô, você vai ficar fazendo instalação disso, filme? E eu peguei e falei. Ah, entendi. Com uma terceira pessoa, porque era ligado. Se falar isso e eu ouvir se foi isso mesmo, porque é o seguinte, eu sendo aplicador de insufilme, eu ganho 10 vezes mais do que ela está fazendo, do que ela faz ali. É o bom, porque estudou, porque fez isso, porque aquilo. Que eu, de fato, nunca gostei de estudar. Só eu não fiz igual vocês, não, que tentaram estudar. Eu tenho um amigo de São Paulo que hoje vive em Orlando. Nós somos amigos há quase 10 anos. Desde o Brasil ele tinha sua loja própria, sabe? Então ainda fica aquele negócio de... Preconceito. Um preconceito da nossa profissão. Uhum. Né? E hoje a gente vê caras com a loja, o padrão de vida de vocês. Já eu tenho orgulho. Se alguém tem preconceito com um aplicador de película, eu tenho orgulho. Se alguém tem preconceito com o aplicador de película, no caso o Kleber, dá uma olhada na M3 dele lá depois. E como a Vetro aconteceu. De repente a Vetro entra no mercado e aí o Celinho desponta como um cara da internet, assim, uma pessoa a ser seguida. Mas faltou aqui. Faltou o Celinho, da experiência dele, né? Já aconteceu contigo, Celinho? Ô Christian, eu ouvi isso da minha mãe a vida inteira, né? Que eu tinha que estudar porque aplicar filme não era profissão. Isso era subemprego. Entendeu? Caraca, velho. Então, assim, ali nos meus 20 e poucos anos de idade, ela sempre falou muito isso. Mas o que é o mais engraçado, cara? Depois de toda essa reviravolta, e aí eu voltei de Boston e as coisas, né, começaram ali a caminhar, minha mãe sempre falava e eu discordava. Um dia você vai ter a sua loja. E eu falava, não quero mexer com loja é despesa e tal. E cara, por incrível que pareça, eu fiz agora, em dezembro, 1 ano de loja, Vetro, loja física, né? Porque eu fiquei durante 5 anos ocupando um espaço dentro da Exclusive. E 1 ano depois que minha mãe faleceu, eu consegui abrir minha loja. Cara, olha que isso. História, hein? Coisa que ela sempre falava. Ela te motivava. Não, você ainda vai ter sua loja, porque você está indo bem demais. Já tinha me formado e tal, né? Então, assim, eu acho que também era muito preocupação de mãe, né? Bom, primeiro ela tinha o preconceito do trabalho, acho que não era preconceito, sabe, Christian? Quer um melhor, né? Entendeu? Mas acaba sendo um preconceito. Né? Porque de uma forma ou de outra, acha que não é bom. É um subemprego, é o que ela falava pra mim, né? Meu filho, você tem que estudar e se formar, porque o que você faz é um subemprego. Celinho, ela chegou a ver a loja aberta? Não. Mas na primeira Vetro, sim. Ela sabia da minha rotina ali e tal, dentro da Exclusive, que eu comecei a criar um espacinho da Vetro ali dentro da Exclusive, que né? Acabou ficando meio a meio, né? Todas as vezes que eu fui lá era metade Exclusive, metade Vetro, né? Carros. O cantinho ali do lado esquerdo eu pus a logo da Vetro, aí eu investi em iluminação, né? Comecei já a desenhar a Vetro ali. E quando ela viu o Celinho que estava dando certo, que estava começando a financeiramente, a voar, assim, mãe, tá legal. Quando ela viu, o que ela sentiu? Ela chegou a te falar? Ô, Christian, o filme... Galera, vamos fazer mais uma aguinha aqui pro Celinho dar uma
Dar uma descansada também. Vê a Libele para nós, por favor. Então, Cara, a trajetória não é fácil para Ele ninguém, é- né, Celinho? por ironia ou não, quando minha mãe adoeceu, o filme pagou todo o tratamento da minha mãe, né, cara? Então, o filme não deixou faltar nada pra ela. Eu queria que ela tivesse visto a loja. Mas ela tá vendo, né? Então, tá tudo Eu lembro certo. desse momento, cara. O German me ligou algumas vezes, no meio do furacão. Então, Não, tu toca. ah, Pra é ele, isso. pra ele dar uma respirada, toca aí, Não, alemão. tá tudo bem. Sim. Não, é que aquele momento ali, talvez até tua mãe não via o que estava acontecendo, um turbo que virou na tua vida nas redes sociais, né? Sim, sim. E foi de uma forma tão mineira de O German, ela ser foi ali, muito, começou foi no, muito espontânea. no Caixa Preta. Foi a primeiro assim, bordão, assim. Boa. A questão da rede social, cara, ela foi muito espontânea. Eu nunca planejei isso, né? Igual hoje a gente vê muita gente querendo ser influencer, Forçando, né? forçando ser querendo um ganhar like, personagem. Cara, pra mim foi muito natural. Eu não tinha, eu não falei, eu vou ser o Celinho, entendeu? Eu ia soltando os bordões ali naturalmente e eles iam acontecendo, né? Então, qual que foi o primeiro ali? Caixa Preta, que eu lembro disso de um... Não, primeiro foi Se Liga Aí. É verdade, verdade. Se liga aí, é verdade. Se liga aí, Foi- aí depois depois veio- teve o Sexta-feira Frenética, o Ser Segunda-feira frenética, Frenética, que ali foi o, né? Verdade, E aí já pura. veio o Caixa Preta logo depois, que quando a gente fazia o G5 americano nos vidros laterais traseiros. Então, assim, eram bordões que eles simplesmente apareciam Eu na minha acho que cabeça. é muito do mineiro também, né? Sim. Da maneira dele de ser dentro da loja e de se comunicar. Sim, então, assim, a questão da internet, ela Thank you. foi uma coisa muito natural, entendeu? E Cara, eu acho que legal, que eu legal. acho que se falando em questão de material, também o material ajudou bastante. Cara, A Filmstar ajudou bastante. Celinho, a gente tem certeza disso, que nesse caso a união dos dois foi muito bom para Sim. o Celinho. A Filmstar estar com o Celinho também foi muito bom, tem sido muito bom e vai continuar sendo por certeza. muitos anos aí, Com né, certeza. Celinho? Foi o encontro, né, que até no último episódio que a gente teve do podcast era o Thiago da EA Películas e ele estava contando isso, da oportunidade Sim, de saber aproveitar e saber identificar a oportunidade. Eu acho que foi um pouco disso que aconteceu. sim, Tanto para nós da Filmstar como para ti, né? sim. A gente sabe que tu teve algumas experiências Que não foram... que não foram tão legais, Sim. mas isso só serve para realmente nos mostrar realmente qual o caminho que a gente tem que seguir às vezes, né? Justamente. Então tu diz aí que te ajudou, a gente também tá te falando a mesma coisa. É muito bom estar com vocês todos, com todo mundo que tem levado a Filmstar como se fosse sua. Então isso tem sido muito bom para nós e para vocês. E aí fica para vocês que estão querendo saber como vão fazer o seu negócio, dar uma levantada, é isso aqui, cara. Ó, esses caras estão aqui hoje contando a história deles, mas a gente fechou com eles fecharam com a gente e a gente decidiu que nós vamos juntos para morro acima. E o German tá sempre com o Celinho ali ajudando, dando conselho, né? Demais. Às vezes um conselho de amigo Demais. mesmo, né? Um papo de amigo. Eu com o Kleber também, a gente troca muita ideia. Às vezes ele chega a me ligar para dizer o que eu acho que ele deve fazer. Então, olha a responsabilidade que nós temos, né, Alemão? Como marca, como Filmstar, de estar contribuindo para esses caras na vida pessoal, profissional, o quanto a gente tem que estar com gás, né? O quanto a gente tem que estar determinado a agregar. Então, gente, essa daí é uma máxima. Quer
começar a subir as montanhas, quer ir rápido ou tu quer ir constantemente, vai junto com alguém, sozinho, ou com ninguém que vai te apoiar na hora certa, não vai rolar não, né, Celinho? O bom é tá fechado, é tá ali junto, né? Ô Christian, eu vou falar agora, se vocês me permitirem, eu vou tirar todo o lado de amizade. Vamos desligar os microfones ou não? Não precisa. Cara, o que pra mim hoje é diferente na Filmstar, pra mim são 2 pontos. Primeiro, atendimento. O atendimento do comercial eu acho fantástico. Pra mim é surreal, tá? Então, a parte de vendas ali, desde quando você faz o pedido está no meio do caminho, as meninas entram em contato, ó, seu pedido tá, o pedido chegou, entendeu? Cara, e assim, vou falar, eu sou muito transparente, o German sabe disso, você também. O suporte que vocês dão em questão de material, cara. Então, a gente sabe que tem lugares que quando você tem algum problema com o material, o problema é que você aplicou errado. O problema é que você queimou demais. O problema é que você não soube manusear. Então, se a gente identifica algum problema, a gente conversa com vocês não têm enrolação. Celinho, me dá um prazo de tanto tempo que nós vamos ver o que está acontecendo. Que legal ouvir isso, Celinho. E aí, se tem alguma coisa errada, vocês, faz o seguinte, pode mandar de volta. E isso, né? Mas eu já usei. Não tem problema. Deixa eu só te fazer uma linha. Isso que tu levantou, fantástico, fantástico, e é pertinente o que eu vou dizer agora. Pedrada, vou dar-lhe pedrada. Mas é para alinhamento do norte, e você que está acompanhando a nossa série de podcast vai entender. O Celinho está falando ali, qual que é o diferencial de vocês? É esse e tal. Cara, se você não tem isso de nenhuma outra empresa, ou até talvez está dizendo assim, poxa, mas com o Celinho eles fazem isso, comigo não fazem. Cara, é exatamente o que a gente já vem falando nos outros episódios. O quanto tem que estar próximo, tem que estar comprometido, tem que estar ligado para que essas coisas aconteçam, entendeu? Tipo, tem gente que cobra da gente, mas vocês não fazem isso para nós. E aí a gente vai ver aquele cara que parece que é uma loja Filmstar, ele não é uma loja Filmstar. E mesmo assim ele quer que a gente dê isso para ele, entendeu? Então, é aquela coisa. Isso vem fechando o círculo, a gente tem várias pessoas, vários profissionais cada vez mais fechando o círculo, e é esses caras que nós vamos fazer de tudo para esses caras explodirem cada vez mais. E aqui estão vocês hoje contando isso para nós. E quantos anos a gente já está nessa, né? É isso aí. A gente já está colado Sim. nisso e ouvindo isso de vocês muitos anos depois de vocês terem dito, vou botar minhas fichas nesses caras e vou ver se vai dar certo. E hoje o que vocês estão dizendo para nós? Tá sendo muito bom, Isso. mas vocês também fizeram uma escolha pesada, né? Sim. É aqui que eu vou botar meus negócios. Eu tô te falando isso porque eu já levantei outras 2 bandeiras. Eu não vou mencionar, né? Não, beleza. Eu não vou mencionar nomes aqui, nem marcas, mas eu já levantei outras 2 bandeiras antes de levantar a bandeira da Filmstar. E eu não tive o suporte que hoje eu tenho da Filmstar. E assim, igual você falou, mas porque o Celinho... E antes de eu levantar essa bandeira da Filmstar, né, a gente começou uma trajetória, ela foi interrompida, eu levantei outra bandeira, e essa outra bandeira que foi levantada, eu não tive o suporte que eu tenho de vocês. Entendeu? Legal, Celinho, então, legal. assim, é o que eu estou falando como um cliente. Eu falei com vocês no início da minha colocação, vamos deixar a amizade de lado. Então, eu estou falando como cliente. Isso é fantástico, Né? A gente sempre Então, foi assim, né, Celinho, também. Uma isso, das sempre ideologias no início, como nós éramos lojistas e estávamos assim em um crescimento, a gente falava muito dos fornecimentos. Sim. De como era que, como o Thiago falou no episódio anterior, como se nós estivesse fazendo um favor nos vender. Sim. E na hora de algum problema, que absolutamente
qualquer produto no mundo pode dar algum problema, Sim. tinha que contar, era como se nós não éramos nem instalador. E do lado de lá, a pessoa que fazia essa indagação pra gente, nem sabia, nunca pegou numa espátula, nunca fez uma mistura de água com shampoo, ou pegou Pô, Diarno, que sacada, verdade. num coisa. Verdade. E ele tá falando que é a gente, não. Sim. Daí tu se sente mais enganado ainda. Sim. Fala, meu, eu compro com esse cara, eu gasto com ele. E o cara vem querer falar que eu não sei o que eu tô fazendo há tantos anos da minha vida, sabe? Então não tem essa... E a gente queria ser não ser esse cara. Mas por que os caras não são assim? E aí a gente começou até... Falei, então vamos embora, vamos fazer uma coisa completamente diferente que já foi feito e vem dando certo. E é no fio do bigode, né, Celinho? Não existe um contrato, não existe... Não. É exatamente, Isso cara, é tá bom perfeito. pra você, tá bom pra gente, Justamente. vamos embora. É isso Justamente, aí. Isso nunca eu acho teve- muito bacana. Nunca Sem teve- amarrar nada. Justamente. E vamos lá, né? Não precisa de contrato. Eu tô com vocês há quanto tempo? E agora eu quero ir numa história que entre vocês dois, que eu só vi de longe. Você começou tua história na Filmstar, e aí, de repente, quero passar uns dias aí, conta como foi. Vocês lembram disso, né? Então, É que eu como inventei eu falei... de dar essa oportunidade. Ah, tu convidou? Né? Eu disse, cara, Não, ele deixou. eu disse, cara, ó, quando... Tá, mas eu não tô entendendo. O que aconteceu? Eu já falei isso para algumas pessoas. É porque é o seguinte, como a gente começou como loja e evoluiu muito, a gente evoluiu muito. E por quê? Cara, a gente chegou a fazer 1.600 carros num mês, por alguns anos. Ou seja, a gente pegou... Concessionárias, você. Extremamente muita experiência em muita coisa. Muita. Tu imagina ali fazer num ano ali 160 mil carros, 180 mil carros num ano. É muita coisa. Não, 16 não, muita 18 mil carros, 18 né? mil. 1.600 por mês. Tu imagina, quantos clientes tu conseguiu evoluir? E eu disse pro Kleber, a gente aqui, tudo que pode acontecer, já aconteceu, tudo que pode se testar, a gente já testou, já sabe de um jeito de fazer e que deu certo, e que dá certo. E aí, quer vir passar um dia aqui e ver isso, quer acordar do meu lado e ver como é que a gente faz, ver como é que a gente vende, ver como é que a gente faz acontecer ali, venha pra cá, um tempo, sem compromisso, sem passeio, senta comigo. E um belo dia aconteceu, né, Kleber? Eu fui pra 3 dias, fiquei uma semana. Que Então, legal era isso, assim, né? E aí conta um pouco disso aí, Kleber. Então, como eu falei, eu fiquei dando cabeçada. Porque eu que tive essa iniciativa de procurar, a coisa não veio pra mim. Eu startei isso, pô, por que o meu negócio não evolui? E eu comecei a dar cabeçada. Até quando eu encontrei vocês e, tipo, ali eu comecei a ver o negócio diferente, funcionar. Porque, tipo, eu já tinha expertise de saber que aquilo ali não estava muito legal, uma coisa ou outra, forma de, como o Celinho falou, pós-venda, coisas dessa natureza. E então eu estava entrando para um mercado que é um valor agregado muito mais alto e meio que sem Vou ter que ir lá ver como é que esses sem caras saber fazem como na é que realidade. funciona, Então, como é sim. que é esse mundo. É um mundo diferente. Se você pegar, são 2 mundos diferentes. Um filme de alta performance para um filme tintado, né, que a gente nem trabalha, né? Gente, o Kleber chegou em Porto Alegre e só na hora de dormir que ele saía da minha cola. Tudo, queria saber tudo. Só na hora de dormir mesmo. Parece que só faltava ter que botar a criança dormir. Eu chegava a largar no hotel. Deu, véio, vai dormir, pelo amor de Deus. Mas é o que eu Mas precisava. amanhã de manhã eu tô né? lá, amanhã de manhã eu tô lá. É o que eu precisava, de colher as informações, por que isso, por que aquilo, redução de calor aqui é feito como, o que acontece, por que isso. E foi acontecendo. E aquilo ali agregou demais pra mim, porque eu já cheguei em Vitória chutando a porta. O pessoal pensando, pô, se eu entrego isso para as pessoas, eu mereço ser mais valorizado. Se quiser estar comigo, vai continuar. Se não quiser, eu vou seguir o baile. E foi isso, e deu muito certo. Que bom saber disso, Com cara. as palavras, com as orientações que ele me deu. Comercial.
Foi bem de Foi. negócio global, né? Não foi Eu lembro, técnica ele de sentado produto. no não foi restaurante de- almoçando e falando E sobre... conversa. Aham. Era um Eu e o globo. Celinho, Aham. todas as nossas ligações são assim, né, Celinho? Era um resenha. global de business, né? Sim. De A gente dizer troca todo o ideias. negócio Sim, em volta. É isso mesmo, é dar as ideias sobre aquela superfície toda. Porque tem gente, cara, que eu vou dizer, não evolui porque foca muito no produto. Foca muito na mão de obra. Ah, eu quero fazer... ser o melhor aplicador. Quero ser o melhor, quero fazer com uma técnica melhor, quero ser melhor. Ajuda, mas não resolve. Ajuda, mas ele é é. só uma peça da engrenagem inteira. É, exato. E o que realmente a gente precisa é fazer o global do negócio bombar. Até nós estávamos falando, a gente acabou fazendo a mesma coisa com o Thiago e a Renata um tempo atrás, antes de ti, Kleber. Eles também, a gente quer ir para ver como é que vocês fazem, a gente quer sentar aí, a gente quer melhorar isso, a gente não quer ver como é que é, e deu super certo isso também. Bom, Thiago da EAL, você sabe, né? É Sim. aquela fera que... E a Renata lá são aquelas feras. Deu super certo. E aí que tá a diferença, eu acho, de estar próximo e estar com a Sim, Filmstar. convivendo. Porque a gente não só dá o produto, vende, me paga aqui e acabou, A gente né? convive, a gente divide as coisas, a gente está ali sempre interagindo. E com todo mundo, né? E, inclusive, assim, até os eventos são muito maravilhosos, que são onde que traz todo mundo para perto e todo mundo ali se abraça, de fato. Muitas experiências de Exatamente. lojas, né? De baixo, Muita assim, troca. todo mundo junto. Então isso, Muita isso troca, isso. adianta muito Sim. o processo, né? Porque Aham. é o que eu sempre digo. A gente aprende a parte da instalação, mas a parte de administração global, a gente não foi treinado para Não. aquilo. Então a gente tem que ir no meio da guerra A e sorte é que o aprendendo negócio essas... é bom. É verdade. A sorte é que o negócio é bom. Bom, pessoal, estamos chegando no final de mais um episódio. Vamos fazer uma votaçãozinha aqui rapidinho, tá? Vamos ver qual que vai sair. Já vamos começar a escolher esse nome aí. Já vamos dar os nossos votos e aí depois a galera aí, eu acho que o público mesmo vai ter que escolher, né, Diarma? O que tu acha, Celinho? É Filmecast ou Podfilme? Pode filme. Filmecast ou Podfilme, Kleber? Filmecast. Ó, cada Filmecast. um achou outro. Filmecast, 2 Filmecast e 1 Podfilme. Então, pra botar lenha na fogueira, eu também tô contigo, Celinho. Então, empatado aí, quem vai só sai escolher? empatado sempre. Quem vai... podcast só sai empatado. Você A gente tá 3 episódios. Pegamos ele, E Celinho. não foi nada combinado, hein? É igual de aquele tudo, jogo hein? da velha que ninguém ganha. 3 episódios e nada ainda. Então, galera, nosso Vamos time nessa. vai dar um jeito de colocar essa enquete no ar e vamos escolher esse nome desse negócio logo. Chegando no final aqui, gente, deu certo no outro, vamos ver se vai dar nesse. Vou lançar para vocês não sei como é que chama ali, mas é um pinga-fogo, sei lá, 3 bate-pronto, tá? Ih, Perguntar pro Kleber e pro Celinho, cada um responde, não é para contar a história, é para dizer o que é que aconteceu, o que é que rolou. Qual foram as 3 coisas, pessoas, situações que foram o ponto de virada no teu negócio? Pode ser qualquer coisa, cara, qualquer detalhe, mas os que tu sabe que realmente impactaram para tua mudança. Vamos lá. Primeira coisa que eu falei lá atrás. Eu olhei e falei, pô, por que o meu negócio não evolui? E comecei a procurar. Então foi uma autoanálise. Exatamente. Segundo, complicou um pouquinho, mas o apoio, as pessoas que de fato te rodeiam, você conseguir, né, esse apoio e por final acertar um produto que te entrega o que você precisa e que você entregue o melhor para o seu cliente. Legal, legal. Isso parece que é simples, né? Parece que é uma obrigação, mas não, né? Hoje, um pouco tempo atrás, ter um produto que realmente
fosse o que tá dizendo que é e o que vai entregar, era difícil, né, É cara? isso aí. Era difícil. E aí, Celinho? Tava pensando ou tava prestando atenção Ainda nas bem que dele? você perguntou pro Kleber primeiro. Eu tive tempo de matutar o meu Cara, aqui. pode ser situações, coisas, pessoas, qualquer coisa que você sabe, momentos Sim, também, que sim. foram ponto de virada na tua carreira aí com o Indofilme. Cara, o primeiro eu acho que foi... Eu acho não, tenho certeza que foi a minha experiência em Boston. Legal. E essa ida minha pra lá com o retorno foi uma... Investimento em conhecimento e em experiência. Foi experiência de vida, Christian. E eu falo isso porque quando eu cheguei aqui de volta, a minha cabeça ela estava 10 anos na frente. Verdade. Tá? Então, esse foi o primeiro. O segundo, não tem como eu não ser diferente. Foi esse cara aqui e, consequentemente, Pô, legal. vindo vocês juntos. Né? Porque eu acho que desde o meu estreitamento da amizade com o Germa ali, Putz, foi isso pra mim, foi... massa. Eu acho que Uma alavanca. muito provavelmente pode ser que eu não estaria aqui hoje. Isso é legal também de Isso aí, saber tem reconhecer as influência. pessoas Sim, que sim. fizeram impacto na Aham, tua vida, Sim, né? entendeu? Legal. Ô, Cristian, eu acho que o terceiro é entender todo esse jogo. Do posicionamento, de querer entregar algo diferente. Entregar o melhor, igual você estava falando aí. Sim. O Kleber também citou. Eu acho que isso foi os 3 pontos que fizeram a Vetro hoje ser o que a Vetro é. Olha só que legal, gente, ó. Então tá aí, ó, o que foi esse depoimento dos dois aqui? São caras que de muitos anos percorreram uma trajetória muito complicada, muito difícil e entregaram para vocês as 3 coisas que fizeram eles evoluir, que mais fizeram eles evoluir. Então vocês já podem pegar e fazer essa tradução do que o Kleber falou, fazer a tradução dos 3 do Celinho e como que vocês levam isso para o negócio de vocês, como que vocês fazem isso dentro do negócio de vocês. Pô, muito legal isso aí, vocês compartilharem isso com a galera, gente. Para mim, eu posso dizer, Celinho, que eu acho que isso de o investimento em experiência, em conhecimento, é uma das coisas que te leva muito forte. Até Com ontem nós certeza. estávamos conversando, Celinho, fora, né, das câmeras aqui, a gente estava falando, me perguntaram, quantas vezes foi para os Estados Unidos? Eu disse, não sei mais. E não para me vangloriar, mas eu disse que eu realmente não sei. Eu invisto muito nisso. Eu invisto muito nisso, para estar sempre presente nos melhores eventos do mundo, do Brasil e do mundo, para ter conhecimento para mim. Então eu acho que esse é um dinheiro que você nunca vai gastar. E pra doar pra nós. não, agora... Compartilhar. Isso é legal também. É, Olha, legal. não, pense compartilhar nessa com a situação. gente. Quem A primeira- sairia da sua loja por uma semana para ir lá conhecer alguém que tu não conhece e tentar buscar algo? Quem que está isso é assistindo surreal. agora vai falar assim, ó, eu vou uma semana, vou pegar um avião e vou ficar num hotel próximo da loja e eu quero, bom, primeiro ter essa oportunidade, mas se você tem essa, quem faria? Quem é que teria vontade e a coragem eu de acho que é sair do coragem. seu negócio É coragem, é uma coragem. semana? É coragem, porque mesmo que não é Pra que ver não o tem que ele- dinheiro. Ele não queira. Não é que não tem dinheiro, não quer usar o dinheiro para isso. Ah, mas eu não tenho, não. No outro episódio o Thiago estava falando, disse, eu vendi meu carro, eu fiquei sem carro. Então, um jeito a gente dá, a gente Sim. só não tá botando querer. naquilo ali. Então, ter a coragem, tá envolvido isso daí, porque eu vou ter a coragem de fazer isso, e aí vem todas as outras implicações, né? Pô, vou tirar dinheiro da onde? Vou ter que vender meu carro, vender minha Vou moto. deixar de fazer dinheiro deixar de enquanto fazer eu tô isso. lá e será que vai funcionar? Para Será que vai dar investir certo? lá, para investir lá. Mas tu falou um negócio legal, Kleber, que também de compartilhar, né? A primeira vez que eu fui pro Mundial e pro SEMA, eu fiz muitas lives e eu dizia assim, ó galera, para vocês que não puderam, não tiveram condições de estar aqui, eu vou mostrar para vocês como é que é. Então comecei a mostrar para muita gente como é que era aquilo lá. E isso sempre foi, eu acho que uma coisa que me dá muito prazer, assim, de compartilhar as experiências que eu tive e
Às vezes de dar aquela, olha só, é assim, ó, já vi como é que funciona, é assim, isso pode dar certo para ti, lá aconteceu, lá fizeram, deu certo. Compartilhar coisas que quem não for, a gente estava dando exemplo dos Estados Unidos, mas quem não for lá não vai conseguir saber, não vai conseguir ver, não vai conseguir entender, né, Celinho, daquela coisa. É muito diferente lá, mas quando tu chega lá e consegue ver como é que funciona aquele mecanismo, tu consegue fazer a tradução pro teu negócio, o jogo vira. Verdade. É o que o Celinho falou como mudou para ele quando ele viu a forma dos caras lá trabalharem. Ele junta com a dele e fala, pô, mas esses caras são muito bons. Mas tu pega a parte dos caras boa com a tua e tu tá melhor que os caras. Tu se torna melhor que os caras porque tu aprendeu uma coisa genuína deles com a tua e tu ainda consegue se sair melhor que eles. E a gente nunca deixa de aprender, né? Todo dia, mesmo assim, com toda a expertise que a gente tem, a gente todo dia tá aprendendo alguma coisa. Sempre vem alguma coisinha que a gente pode aprender cada Exatamente. dia E na parte do negócio, muita coisa Sim. ainda se tem para aprender. Sim. Muita coisa Sim. se tem para aprender. Eu vou falar uma coisa, velho. Eu fui montando abordagens, né, de negócio com o tempo. E aí, abordagens vocês entendam assim como frases. Né? Ó, às vezes era uma abordagem de venda, às vezes era uma abordagem de crescimento que eu passava para a equipe. E tinha alguns pedacinhos que não estavam encaixando ainda. Tipo, pô, isso aqui não tá legal ainda. E eu fui ou para fora ou aqui, gastei fortunas viajando em eventos. E às vezes eu já tava, cara, não vou nesse negócio, é sempre tudo igual. Ouvi tudo, já vi tudo, não vou ir nesse. Mas acabou assim, eu e a Fábio decidindo ir nesse evento assim. E lá o cara falou uma frase. Ah, porque quando não sei o que é assim que acontece e eu Se coçou. comecei a anotar, eu disse, era isso. E não era a frase toda, porque o resto da frase eu já tinha, era 3 coisas que mudavam o contexto da minha... E eu voltei assim, meu Deus, cara, eu não ia vir, ia passar anos sem conseguir matar essa charada. Então não pare nunca de aprender, porque vai surgir, vai vir a sacada, vai vir o insight, vai vir a coisa que vai levar vocês para um outro nível. E tenho certeza que aqui dentro da Filmstar vai ser mais rápido ainda, hein? Fica esperto. O elevador. E as coisas mudam. Aquilo que você é hoje, daqui a um tempo aquilo de repente já não é mais o que tá valendo. O que tá valendo já é outra coisa. Exatamente. A gente tem que estar sempre se atualizando. Então a verdade é essa, o aprendizado é esse, você sempre está se atualizando. Cara, e tem muito do Celinho falou no começo que ele controla muito, né? Também tem o nosso ego, né? A gente não pode... Tá, não é porque eu tô há anos na estrada fazendo e indo que eu sei tudo já. Sim, nunca. Cara, eu tenho que estar vendo que mudou isso e que aquilo não é Sim. mais a máxima. Uhum. Eu tenho que ser humilde de entender isso aí. Então, puta, que episódio, hein, de Arma? Boa. Foi ótimo. Que episódio, né? Bom, galera, querem dar aí um final aí pro pessoal aqui, olho no olho ali, ó, para encerrar o nosso 3º episódio do Pode Empatar do Cast. Filme Cash. Bora lá, Celinha, lá olho no olho nos caras. Bom, queria agradecer a vocês a oportunidade mais uma vez, né? De estar aqui com o Kleber, com o German, com você. Aí, cara, e falar que o pessoal tem que acreditar primeiro neles mesmos, né? Então, acredite. Tem uma frase que eu comecei a usar muito depois do que eu vivi em Boston, é que o ser humano, ele não tem noção o quanto ele é capaz quando ele quer. Então, é isso, meu recado é esse. Boa. E aí, Kleber, ali eles estão olho no olho contigo ali, ó. Primeiramente, muita gratidão pela minha profissão. Agradecer a vocês a oportunidade que eu tive com vocês, que vocês me deram a oportunidade de entrar nesse mundo aí de películas de alta performance, onde eu me encontrei de verdade. Então, de fato, é onde eu me encontrei, não é
balela, não é conversa fiada, não é puxando o saco de ninguém. É porque o resultado apareceu, né? Então é inegável. Exatamente, porque o meu resultado, ele é ótimo. Meus feedbacks são maravilhosos, então, os feedbacks que eu recebo, né? Então, assim, muita gratidão por vocês. O German sempre teve também muito bacana comigo. Você, a gente pode dizer que a gente é muito amigos, nós três, né? Se tornou uma família. Tenha certeza disso, a gente pode já dizer pode que somos dizer que se amigos tornou aí há uma muito família. tempo. Daqui 2 cara. semanas a A gente gente vai estar nos visitando lá na Flórida, É mesmo, né? daqui 2 semanas a gente vai estar junto lá na Flórida. Foi uma intimação. É. É isso aí, né? Os laços se estreitando, a Sim, gente é. evoluindo, a gente crescendo, Que a gente se- compartilhando. Como eu falei, vai se tornando uma família, né? E por isso eu sou muito grato a isso, de estar vivendo essas experiências. Beleza, German Martins, toca lá o... Pessoal, Teu recado pra eles. valeu demais. Muito bom estar com esses 2 caras juntos aqui. Agora a gente vai ter mais alguns dias para aproveitar eles, mas valeu. Nós vamos ter mais alguns A dias. gente foi porque vai pegar o rolar Celinho convenção. no hotel e já foi buscar o Kleber no aeroporto, mas a gente conseguiu juntar esses caras aí. Não, Foi muito legal. E eu fiquei sabendo disso ontem à noite, né? Mas é pra você não treinar suas pessoas. Não tem ensaio, né, Pulo Jean? do gato. Não tem ensaio, É isso aí. Bom, pessoal, Valeu, galera. salve, salve, muito obrigado a todos. Tá virando choradeira já o nosso podcast, e a emoção quando pega, né, Celinho? Não tem jeito, né, Vocês velho? conseguem Foi bem legal. tocar a alma da gente, é impressionante. Coisa boa, quer dizer que nós estamos no caminho certo, estamos fazendo coisas boas, estamos contribuindo, Com certeza. e é isso que a gente quer. Filmstar, Christian Carvalho, German Martins, Kleber, Let's go. Celinho. Salve, salve, pessoal. Vemos vocês no próximo episódio. Tchau. Valeu. Valeu.